Você está ouvindo Mystery, onde o medo não pede licença. Onde histórias reais voltam para assombrar. Onde a verdade e o insólito caminham lado a lado. No coração do deserto egípcio, onde o vento sussurra segredos entre as areias milenares, existe um vale onde o sol parece hesitar. Um lugar onde cada pedra guarda a lembrança de um deus. O Vale dos Reis. Por mais de 3.000 anos, ele permaneceu como um cemitério de realeza, um santuário de silêncio e poeira. Mas, em 1922, algo acordou. A história começa com um homem, Howard Carter, arqueólogo britânico. Durante 6 longas temporadas, ele buscou o impossível. A tumba intacta do faraó Tutancâmon, o menino rei que morreu misteriosamente aos 19 anos. A missão era financiada por um dos homens mais ricos da Inglaterra, Lord Carnarvon, um nobre obcecado pelo Antigo Egito. Carter acreditava que aquela descoberta o tornaria imortal. Mas no deserto, nada é dado sem preço. Depois de anos de fracassos, em 4 de novembro de 1922, um jovem escavador egípcio encontrou um degrau de pedra escondido sob a areia. A escavação revelou uma escadaria descendo para a escuridão. E no topo da porta lacrada, o selo intacto de Tutancâmon. 3 milênios de silêncio foram quebrados. Carter escreveu em seu diário: "Parei por um momento. Senti como se o ar tivesse peso. Um silêncio vivo, pesado, me cercou. Eles abriram a tumba. Um sopro quente e seco saiu de dentro, como se o próprio deserto respirasse. E pela primeira vez desde o Império Novo, a escuridão olhou de volta." Carter tentava conter a narrativa. O mundo precisava ver ciência, não sombras. Mandou reforçar lacres, revisar protocolos, purificar com fumaça de mirra. Nada disso impediu a sensação de que o ar adquiriu vontade. Na sala de conservação, as fotografias de Harry Burton revelaram coisas que ninguém gostou de comentar. Reflexos onde não havia espelhos, figuras translúcidas surgindo atrás de colunas. Um jugo de luz que desenhava, em certas ampliações, uma face adolescente observando. Não com maldade, mas com o direito, como se dissesse: "Vocês não pediram permissão." As mortes não vieram como uma explosão rápida. Elas se insinuaram, uma após a outra, em passos de areia. O barão Westbury caiu de uma janela e, mais do que o ruído seco, impressionou a frase riscada às pressas. A viúva afirmou que a tinta estava fresca quando o corpo foi encontrado. O Major Herbert, vigoroso, definhou como se algo chupasse sua seiva por dentro, sonhando todas as noites com serpentes entrelaçadas em torno de um sol escuro. Médicos discutiam bactérias antigas, fungos de túmulos. Outros, rindo nervosos, falavam de pavor sugestionado. Mas a estatística não obedecia ao ceticismo. Os que escreveram seus nomes nos formulários de entrada da tumba adoeciam mais. Os que retiraram objetos sagrados caíam primeiro. O boato sobre a mensagem na parede, "A morte virá com asas rápidas", percorreu o planeta. E alguém, sem autorização, começou a reproduzir em jornais o trecho hieroglífico com pequenas alterações, transformando um aviso simbólico em sentença literal. A maldição, de ideia, tornou-se atmosfera. As asas não eram de anjos, eram do deserto. Vento cortando lâminas de areia, que apagam pegadas e histórias. Carter, prático, abriu o sarcófago interior. Sob camadas de ouro, resina e linho, o corpo do rei menino dormia. A máscara, o rosto eterno, fitava o mundo com firmeza e humildade feroz. Ao redor, escaravelhos de ouro, facas cerimoniais, o chicote e o bastão, símbolos do poder. A equipe fez silêncio de igreja, e pela primeira vez, até os menos supersticiosos baixaram os olhos. Foi quando a lâmpada de acetileno produziu um som que ninguém esqueceu. Um estalo seco, seguido de uma chama azulada que subiu e morreu, deixando a sala em penumbra. Ninguém tocou em nada. Ouviram, todos, o mesmo, ruflar de pano atrás. Viraram. Um véu de linho pendia do nada, como se mãos invisíveis o soltassem de um altar. Voltou a cair. Carter pediu ar, pediu ordem, pediu ciência.
A ciência tremeu. O Egito moderno, orgulhoso, queria participar e controlar a narrativa. O Cairo tornou-se um teatro onde diplomatas sorriam e jornalistas perguntavam quantos mortos eram coincidência. Autoridades exibiam relatórios, e na rua, vendedores ambulantes mostravam amuletos contra a maldição, impressos na véspera. Mas à noite, no vale, os vigias relatavam luminárias fracas vibrando perto da entrada da KV-62, como brasa protegida do vento. Um guardião velho, olhos queimados de sol, repetia: "Os nomes foram chamados, quem ouve, obedece." Perguntaram: "Que nomes?" Ele não disse, tocou o peito, fechou a mão. O rumor de ocultistas desembarcando no Cairo cresceu. Madame de Sykes, médium francesa, pediu acesso ao sarcófago. Foi negado. Ela se hospedou a 2 quadras do museu e realizou sessões discretas. Quem participou jura que entrou em transe, falou em egípcio antigo, coisa que nunca estudou, e apontou o teto do quarto dizendo: "Ele está acima." O lustre arrebentou-se no instante seguinte, espalhando vidro sobre a mesa. Guardaram as histórias por vergonha e por medo da ridicularização, mas os recortes de jornal dessa temporada são uma coleção de histerias contidas, notas de rodapé sobre desmaios, convulsões, febres, e nos bastidores, cartas entre curadores e diretores sugerindo descontaminação ritual, frase que mistura laboratório com templo. Na Inglaterra, a máscara de Tutancâmon atraiu multidões. A fila dobrava esquinas, atravessava ruas como um cortejo. Pessoas choravam diante do ouro que parecia respirar. Uma mulher desmaiou. Quando voltou a si, repetia: "Ele não está descansando." Uma noite, 2 guardas ouviram passos no salão vazio. Um som ritmado, controlado, não apressado. O andar de um soberano. Foram verificar. O corredor estava escuro. No fim, a porta de ferro oscilava com um movimento mínimo, impossível para peso e dobradiça. Ninguém. Voltaram desconcertados. Um deles, religioso, colocou discretamente um pequeno crucifixo no bolso do uniforme. O metal queimou sua pele. O relato foi abafado. O homem pediu demissão dias depois. As interpretações racionais reagiam com atraso. Falava-se de esporos, arsênico natural no ar das tumbas, pó ancestral irritando pulmões. Sim, fungos e venenos são reais, mas fungos não apagam luzes de cidades ao mesmo tempo. Pó não escreve bilhetes. Esferas invisíveis de poeira não caminham em fila na areia contra o vento e param diante de vigias antes de evaporar. E se eram coincidências, por que sempre os que assinaram o livro da tumba primeiro? Por que tantos animais reagiam? Cães que uivavam para paredes vazias, cavalos que empacavam a distância do museu egípcio como se recusassem o destino, bandos de aves que por 2 madrugadas circundaram a cúpula como se um centro invisível as atraísse. Carter, prático, insistia no controle. Proibiu frases sobre praga, odiava a palavra maldição, e mesmo assim anotou certa noite. Batidas. 3, pausadas, na parede leste do depósito. Respondi batendo uma vez. Silêncio. Bati de novo. 3 respostas. Se ele respondeu na terceira, nunca escreveu. O anel de ouro com escaravelho foi encontrado sobre o peito do rei. Conservadores juravam, não pesam mesmo. Claro que pesavam mesmo, mas dedos lembram. A pedra central, verde escura, refletia a luz de modo estranho, puxando o olhar, como lagoa profunda. Uma restauradora sentiu náuseas ao segurá-lo por tempo demais, como se a pedra respirasse em contraluz. Devolveu-o, chorando. Não conseguiu explicar. No acampamento, os escavadores egípcios passaram a acender pequenas lâmpadas de óleo em pontos específicos do vale. Diziam que afastavam o olho que vê no escuro. Perguntaram a um deles se era mal olhado. Ele negou com a cabeça. Não é olho humano. As cartas de condolência se acumularam. Os jornais se alimentavam. E os nomes iam sendo riscados do mundo. O químico que analisou as resinas. O oficial que assinou a permissão noturna. Um jornalista jovem, brilhante, que denunciou a farsa da maldição. Encontrou a morte num acidente menor, inexplicável, com uma hematose fulminante. Os médicos se confundiram no termo,
As famílias fecharam as portas. Não se fala em maldição na sala de jantar. A partir de certa quarta-feira, ninguém esqueceu. Relógios começaram a falhar às 2h22 em quartos diferentes de hotéis diferentes. Sem vento, sem barulho, sem explicação. O pessoal do museu brincou com a coincidência por 1 hora. Depois, quando as lâmpadas de 3 salas piscaram exatamente às 2h22, ninguém riu. Alguém marcou no caderno: 2, 2, 2. Preto e vermelho. Um padrão insólito, perturbador, que ia além do acaso. O rumor de que a máscara se moveu foi negado oficialmente, e deveria ser. Máscaras não se movem, metais não piscam, ouro não morde. Só que 3 testemunhas, em horários distintos, afirmaram com olhos marejados e vergonha adulta que a expressão do rosto mudou por um instante inaudível. O sorriso sutil endureceu. Os olhos pareceram focar. Uma tensão microscópica na perfeição eterna. Olhou para mim, disse um homem de meia-idade, repreendendo-se imediatamente por soar infantil. Mas ele não dormiu naquela noite, e no dia seguinte pediu para ser transferido para a ala greco-romana. A antiguidade faraônica para ele era agora um animal respirando. No vale, o vento trouxe, numa madrugada, um ruído semelhante a asas. Não era pássaro, era mais pesado, mais subterrâneo, como pano grosso sendo agitado por mãos invisíveis. Os vigias se encolheram dentro das jaulas de sombra que fazem as tendas no escuro. Um deles rezou em árabe. Outro estranho recitou uma prece copta. Um terceiro apenas segurou o seu próprio nome, como se isso fosse ancoragem. Quando o ruído cessou, havia marcas delicadas na areia, linhas que partiam da entrada da tumba e se dissolviam a poucos passos, como se algo tivesse arranhado a pele do mundo e desistido. Uma carta anônima, deixada sob a porta do gabinete de Carter, dizia só isto: o menino não reinou muito, mas o reino dele não acabou. Carter rasgou a carta, guardou os pedaços, e naquela noite ouviu um barulho de água atrás da lona. No deserto, onde não há água. Abriu a lona. Nada. O som, porém, permaneceu por 1 minuto claro como campainha, o gotejar insistente de uma câmara secreta pingando numa bacia de pedra. Na cidade, um médico conveniente tentou encerrar o caso com uma teoria brilhante. Miasmas antigos. Um veneno natural, sutil, ancestral. A tese rendeu manchetes, aliviou senhoras inglesas, tranquilizou investidores. Mas então, um eletricista do museu foi encontrado sentado no chão, a poucos metros da sala principal, pálido como mármore, a mão direita crispada no peito. Autópsia? Parada cardíaca. Tinha 29 anos. A esposa disse que ele temia trocar lâmpadas perto da máscara. Tenho a sensação de que alguém encosta nas minhas costas quando subo a escada. Riu ele na semana anterior. Riu. Depois não riu. O Estado interveio. Regulamentos, horários, escoltas. Tudo correto. Tudo moderno. E mesmo assim, algo demoníaco golpeteava nos cantos, sem rosto e sem necessidade de convencer ninguém. A maldição não precisava da nossa crença. Ela era a linguagem que a gente não entende, mas que mesmo assim nos lê. Ela era a grafia que não deciframos, mas que sabe escrever o nosso nome. Você pode aceitar as causas naturais, fungos, bactérias, poeira, azar. Pode dizer, tudo isso foi propaganda. Mas então explique o comportamento de quem cresceu naquele chão, entre moscas e inscrições. Explique por que os que sabiam os nomes antigos evitavam dizer Tutankhamon em voz alta depois do pôr do sol. Explique por que até os mais céticos abaixaram os olhos uma única vez diante da máscara, por um reflexo profundo de respeito que cheira a pavor. Explique por que o ar pareceu mudar de densidade quando a tampa interior tocou a mesa. Explique por que nas notas marginais dos cadernos surgiram pequenos desenhos. 2 cobras entrelaçadas, um disco soturno, uma palavra sem vogais. Explicar é fácil. Viver com o inexplicável é que alimenta o medo.
E enquanto a cidade fervia, a tumba continuava a mesma. Um coração antigo batendo devagar sob pedra e areia. O menino rei, cercado de ouro e silêncios, não pedia nada. Não estendia a mão. Não ameaçava. Ele apenas era. E ser, quando se há antiguidade sagrada, já é um ato que nos destrona. Às vezes, quem trabalha demais com mortos se esquece de que eles também trabalham conosco. E a maldição não me pobre para aquilo. É talvez só a forma como o sagrado nos lembra que o real tem fronteiras que não se movem. Nós é que as cruzamos. Você está respirando? Então escute. Há histórias que não aceitam ser contadas como troféu. Elas exigem devoção. E quando não recebem, se vingam com sutilezas. Uma lâmpada que apaga, um relógio que para, um coração que falha, um nome que alguém chama no corredor e não é o seu, mas você atende. E no fundo do vale, onde o vento não visita, há um quarto onde o ar permanece parado, como se ainda aguardasse um último sopro. É lá que termina a noite quando o museu fecha. É lá que às vezes a poeira se levanta sem pé. É lá que você entenderia, sem explicação, que o que chamamos de maldição pode ser só a ordem do sagrado recobrando o trono. E isso é mais assustador do que ameaça. Porque não é fúria. É direito. O tempo passou, mas o ar do Egito não esqueceu. Anos depois da descoberta, as areias ainda sussurravam nomes, e os jornais, que antes zombavam da maldição, passaram a tratá-la com respeito velado. Um por um, os envolvidos diretos começaram a cair. Não de imediato, não por coincidência, mas como se algo os tivesse marcado e esperasse o momento certo para chamar. Howard Carter, o homem que despertou o sono do faraó, sobreviveu mais que todos. Mas nos últimos anos de vida, isolado, escrevia cartas que ninguém leu em voz alta. Os poucos amigos próximos contavam que ele falava sozinho, que dormia pouco e que às vezes se levantava no meio da noite dizendo: "Eles ainda me observam." Ele nunca se casou, nunca teve filhos, e pediu que suas anotações finais fossem queimadas. Mas um dos cadernos escapou do fogo, e nele havia uma frase, apenas uma, escrita com letra trêmula: "O ouro fala quando a luz se apaga." Com o passar dos anos, os objetos da tumba se espalharam pelo mundo, museus, colecionadores privados, universidades. Mas alguns deles desapareceram. Um pingente de ouro em forma de escarafélio sumiu durante o transporte para o Reino Unido, sem registro, sem roubo declarado. Anos depois, uma família aristocrática relatou uma sequência de infortúnios, mortes repentinas, incêndio inexplicável e o som constante de passos no sótão. Quando a casa foi esvaziada, entre cinzas e destroços, encontraram um escaravelho derretido, com o centro queimado, preso à madeira carbonizada. A joia foi levada ao museu e desapareceu novamente. Outro artefato, uma estatueta de Anubis, foi emprestado a um colecionador francês. Pouco depois, ele foi encontrado morto no seu gabinete. Na mesa, a figura de Anubis estava virada de costas, o que, segundo antigos textos egípcios, significava: o guardião voltou-se contra o mestre. Mas a maldição não era apenas física, ela tinha se transformado em uma presença, uma sombra cultural que se infiltrava em mentes e sonhos. Pesquisadores começaram a relatar pesadelos recorrentes. Homens e mulheres de ciência, céticos, confessando que viam salas cheias de areia viva, olhos dourados que observavam por trás de portas, mãos que saíam da escuridão oferecendo ouro. Alguns acordavam com hematomas, outros com cortes finos nos dedos, como se tivessem tocado algo que não deviam. Uma restauradora de Londres afirmou que ouviu, de dentro de uma caixa de transporte, o som de respiração. Ela fugiu chorando e, quando voltou, encontrou a caixa aberta. Ninguém soube explicar como o lacre de aço se rompeu. Os anos 30 trouxeram guerra e escuridão, mas nem o tempo conseguiu enterrar um medo.
Em 1939, quando a Segunda Guerra começava, o Museu do Cairo recebeu um relatório confidencial, uma série de quedas inexplicáveis no setor de armazenamento da tumba. Homens fortes, experientes desmaiando sem motivo. Um deles, antes de perder a consciência, disse: "O chão está respirando." E de fato, os sensores registraram leves tremores, não no subsolo, mas dentro das câmaras fechadas da KV-62. Décadas depois, o Egito moderno tentou apagar a história. Mas a maldição não era feita de histórias. Ela era feita de presença. Nos anos 60, quando o corpo de Tutancâmon foi transferido para a conservação moderna, os técnicos notaram algo perturbador. O tecido do linho, após milhares de anos, parecia úmido. Analisaram tudo: temperatura, pressão, umidade. Nada justificava. A umidade vinha de dentro do corpo. Um deles escreveu num relatório interno: "É como se o corpo estivesse se defendendo." Esse homem morreu em casa 3 dias depois. Infarto. No banheiro havia marcas de sangue na parede. 4 linhas verticais, como garras humanas. O padrão se repetia. Os nomes mudavam, mas o roteiro da maldição era o mesmo: aproximação, contato, aviso e colheita. Em 1972, durante a celebração dos 50 anos da descoberta, o Museu Britânico decidiu exibir novamente a coleção. Apenas 2 semanas antes da abertura, o diretor sofreu um acidente. Caiu da escada. Nenhuma fratura visível, mas o pescoço se torceu de forma impossível. O médico legista escreveu em relatório: "Parece ter sido girado por fora." O caso foi abafado. A exposição abriu e milhares vieram ver o rei menino. Mas um segurança jurou que todas as madrugadas, às 2h22 da manhã, o sensor de movimento disparava sozinho, mesmo sem vento, mesmo sem ninguém. Quando revisaram as fitas de vigilância, o monitor mostrava apenas sombra fluida no fundo da sala. Um movimento orgânico, sinuoso, como véus deslizando. Mas a temperatura da sala subia a 3 graus. Toda vez. Nos bastidores, um grupo restrito de arqueólogos começou a revisar o caso, não como superstição, mas como fenômeno de campo energético residual. Chamaram isso de campo funerário de Tutancâmon. Mas entre eles, o termo era outro: o eco. Acreditavam que, ao abrir a tumba, Carter e sua equipe quebraram uma sequência de equilíbrio energético mantida por milênios, uma frequência espiritual, e que a energia liberada não se dispersou, mas aderiu às pessoas, como poeira, como doença, como consciência. Há registros estranhos até hoje. Em 2010, um guia turístico do Vale dos Reis relatou sentir pressão no peito e calor nas mãos enquanto explicava o caso. Desmaiou. Foi hospitalizado. Sem lesão, sem explicação. Quando acordou, disse apenas: "Eu ouvi." Em 2016, uma foto viralizou na internet. Mostrava um reflexo humano nos olhos da máscara dourada de Tutancâmon. O museu negou manipulação, mas a imagem foi apagada horas depois. Usuários que salvaram a foto relataram travamentos em dispositivos e dados corrompidos. E entre os arqueólogos que ainda estudam a tumba, há uma tradição silenciosa. Antes de entrar, dizem o nome de Carter, não o do faraó. Carter, por respeito ou medo. Porque dizem que o espírito que guarda o lugar já não é mais Tutancâmon, mas aquele que o despertou. Howard Carter tornou-se sem querer o novo guardião da maldição, o homem que cruzou o limite, o homem que ouviu o ouro falar. E talvez seja por isso que o seu túmulo em Londres foi encontrado com uma estranha inscrição não registrada por ele. Um escarabélio esculpido sobre a pedra. Ninguém sabe quem o colocou ali, nem quando. E assim termina a história, ou o ciclo da maldição que não é maldição, é lei. Lei antiga, mais velha que o Egito, mais velha que o homem. Porque os deuses do deserto não morrem, apenas esperam. E quando alguém ousa abrir o que foi selado, eles não gritam, não punem de imediato. Eles apenas observam, pacientemente, até que o medo faça o resto. E no silêncio, entre o sono e a vigília, quando o vento toca as cortinas e o quarto escurece de modo estranho, é possível ouvir por um segundo
o som de areia deslizando sobre pedra. O mesmo som ouvido em 1922, quando a lâmina cortou o selo e libertou o invisível. Um som que não termina. Um som que pertence à eternidade. Há histórias que não são contadas. Elas se revelam. Você acabou de ouvir uma delas. Este é o Seven Mystery, onde o medo tem memória. E a verdade nunca dorme.